Muito boa tarde! Ao vivo aqui para mais um Despertar Consciente, dando sequência aí ao tema sobre as sombras. Então quem está gostando aí da maratona sobre sombras aí, já tem material salvo aí no meu perfil. Se você não assistiu ainda, pode continuar aqui que você vai conseguir acompanhar. Sempre busco trazer o assunto de uma forma fragmentada para não seguir uma ordem linear, para não atrapalhar quem não viu os anteriores e quem caiu de paraquedas aqui nesse encontro, né? Então, o tema de hoje é sombras nos relacionamentos. Então, quem tem algum problema, quem já passou por alguma dificuldade aí no relacionamento, convido você para assistir esse encontro aqui, que você vai compreender aí os bastidores por trás das suas escolhas, por trás das dificuldades que você possa passar no seu dia a dia dentro do tema relacionamento também. Na verdade, você vai compreender para qualquer área, né? Porque a mesma forma que se aplica esses aspectos inconscientes para o relacionamento, também se aplica para outras áreas da vida, tá? Então, hoje eu busquei trazer aqui no tema relacionamento, que é um assunto aqui que vocês que interagem comigo aqui sempre estão pedindo, tá? Então depois eu posso trazer dentro de algum outro nicho que vocês gostariam que eu abordasse aqui também. Então trouxe 2 encontros já sobre as sombras de uma forma mais ampla, de uma forma geral, e hoje eu vou direcionar o assunto aqui para o tema relacionamento. Então como que as sombras impactam aqui o tema relacionamento? Pessoal que já está ao vivo comigo aí, por gentileza, me avisa aí como é que está o áudio, como é que está a imagem, se tá legal, estão me ouvindo bem, beleza? Quem estiver na gravação aí, lembrando para deixar aquele joinha, aquele coração, que isso ajuda aí na divulgação do trabalho, e já compartilha aí com seu maridão, com a sua esposa, para vocês alinharem o inconsciente de vocês também, porque o relacionamento passa muito por alinhamentos, por diálogo, por comunicação, e quando não tem comunicação nem verbal, já é um problema. Agora imagina quando não tem uma comunicação consciente também, né? Então, o problema fica anunciado. Então nós vamos começar a entender então quais são esses aspectos hoje, como que as sombras impactam esse tema, qual a relevância dentro desse assunto. Para quem está caindo de paraquedas hoje nesse encontro, uma pequena introdução sobre o que é sombras, tá? Não vou me alongar aqui, apenas para você conseguir acompanhar caso não conheça o assunto. Se você já conhece, vai te ajudar a fixar o conceito também. E se quiser aprofundar, já tem material salvo só sobre desmiuçando sobre o tema. Convido você a assistir também, que vai complementar o conteúdo de hoje também, tá? Então, sombras são as nossas personalidades e tudo aquilo que é reprimido pela parte consciente, tá? Então, seja um sentimento, seja um desejo, uma vontade, uma situação, um trauma, outras personalidades, tudo isso que é jogado para debaixo do tapete na psique vira uma sombra. Resumindo também, sombra e ego, na minha visão, são as mesmas coisas, tá? Sombra e ego é a mesma coisa. A diferença é o ego é o que se expressa e a sombra é o que é reprimido e que não se expressa e não se manifesta, pelo menos não com frequência, né? Vai vazar na hora que você baixa a guarda, na hora que você dorme, né? Na hora que você acha que já está no controle e já está tudo sob controle, uma situação, aí vem uma sombra e influencia no seu resultado. Então, sombras são tudo aquilo que está reprimido no seu inconsciente. Tá, Henrique, o que isso tem a ver com problema financeiro, problema de relacionamento, que é o nosso tema de hoje, com problemas na nossa vida? Porque tudo na nossa vida é uma sucessão de momentos. Esses momentos vão passar pela natureza das nossas escolhas, que quem acompanha aqui meu trabalho é um dos temas que eu abordo aqui, né? Você entender os bastidores por trás da sua escolha. Então, se você quer mudar resultado, é importante você mudar as suas escolhas que complementam as suas ações. O que você faz ou deixa de fazer e o que você escolhe ou deixa de escolher é o que vai se manifestar na sua realidade prática. Tá, então se o que eu vivencio ou deixo de vivenciar passa pelo que eu escolho ou deixo de escolher, é de extrema importância entender quais são as influências que impactam na sua escolha ou na falta dela, e consequentemente na sua ação ou na falta dela. E o que está escolhendo? As personalidades. Tá? Então, as personalidades influenciam na sua escolha. Então, esse corpo físico que você tem aí, por trás dele existe uma personalidade pilotando esse corpo. E o ser humano cresceu
se desenvolveu acreditando que só existe uma personalidade por trás desse corpo físico. E não é, tá? Nós temos várias personalidades que se expressam e milhares de personalidades que não se expressam, porque as personalidades vão nascendo ao longo da sua experiência, ao longo da sua vivência, e essas personalidades, algumas você usa para interagir no seu meio externo. Vou dar um exemplo: você no seu ambiente de trabalho provavelmente é uma personalidade mais séria, mais formal. Na sua família já é uma personalidade mais descontraída, com seus amigos uma mais divertida. Então, ou seja, são personalidades que você usa para interagir. Trouxe 3, né? Se você observar, talvez vai localizar aí no máximo umas 20, tá? Só que existem milhares reprimidas, tá? Sabe aquele adulto que faz pirraça e age como uma criança? Aquilo é uma sombra reprimida, uma personalidade infantil que pode manifestar em alguns momentos. Essa personalidade infantil dificilmente ele vai usar ela no trabalho. Vai usar talvez com a esposa, com o pai, com a mãe, com os colegas, ou quando está sozinho ou sozinha. Agora dificilmente vai usar em um outro momento, porque a parte consciente, opa, aqui eu tenho que ser mais sério, aqui eu tenho que ser mais centrado, aqui eu tenho que ser mais formal. Então são alguns exemplos até onde essas personalidades não trazem problemas. Agora, quando as reprimidas começam a se manifestar, é aí que está armada a confusão. Tá? Então aqui só contextualizando para quem ainda é o primeiro contato com esse assunto. Ok? Então, para você entender isso de uma forma mais detalhada, tem 2 encontros bem diretos e objetivos, salvo no meu perfil. Convido você para assistir a parte 1 e a parte 2. Deve estar logo abaixo desse aqui, porque eu gravei na semana passada. Tá? Então, se você quiser complementar para entender, mas quis trazer essa introdução aqui para que todos consigam acompanhar. Ok? Bom, então tá. Então, tudo que é reprimido vira uma sombra. E o que tem a ver a sombra nos relacionamentos? Porque quando você interage com uma outra pessoa, não é você interagindo com uma pessoa, é você, as suas personalidades e as suas sombras interagindo com outra pessoa que também tem outras personalidades e também tem outras sombras. Tá? E quando dá esse choque, aí, adivinha? Está armada a confusão. E quando uma pessoa conhece uma outra, normalmente está quem ali nesse primeiro encontro, quando se conhece? Por isso que muitos relacionamentos começam muito bem e depois começa a desandar, né? Então, no primeiro encontro, quem vai estar ali? O ego, a parte racional, politicamente correta, todo educado, buscando fazer tudo no mínimo detalhe, fazer certinho para poder agradar. Depois que houve a conquista ou que vão se conhecendo, essa personalidade vai se deixando para lá e as sombras já começam a entrar em ação e começam a interagir, e aí vira um choque de sombras e aí o problema está armado. Tem gente que tem sombras tão forte no tema relacionamento que o relacionamento talvez não passa nem do primeiro encontro. A sombra já começa a sabotar esse relacionamento já ali no início. Tá? E eu estou trazendo alguns exemplos aqui de sombras sabotando o relacionamento. Isso não quer dizer que a sombra é uma terceira pessoa ou que ela é a culpada de sabotar esse relacionamento. Tá? Então o intuito aqui não é culpar a sombra e nem transferir a responsabilidade, até porque a sombra é uma parte sua. Tá? Da mesma forma que o seu dedo, não tem como você falar que o dedo não faz parte de você. Tá? Então você até pode olhar para o dedo de forma fragmentada, tá? Só que o dedo faz parte de você, da mesma forma as sombras, as personalidades. Então esse é o primeiro ponto, tá? Só para um ajuste de linguagem, para senão as pessoas vão começar a brigar com o maridão aí, brigar com a esposa. Ah não, eu fiz isso aqui, mas a culpa foi da minha sombra, tá? Olha, eu traí você, mas quem traiu foi a sombra. Pode até ser, né? E na verdade até é, mas não deixa de ser a própria pessoa também, ok? Então aqui só para fixar, para não transferir a responsabilidade, começar a terceirizar a responsabilidade para a sombra. Lembre-se que ela faz parte de você também. Por isso que é um problema, quando você reprime uma parte sua mesmo, quem vai pagar a consequência? A própria pessoa, tá? Então esse aqui é um ponto importante. Então vamos entender aqui como é que nasce essa sombra. Vou trazer alguns exemplos aqui de como que ela vai se desenvolvendo até se manifestar num problema. Tá? Uma frase que eu costumo muito trazer aqui nos meus encontros é: toda vez que nasce um dilema, nasce um problema. Podemos aqui ajustar para o tema do nosso encontro: toda vez que nasce um dilema, nasce uma sombra também. E quando essa sombra ela não é condizente com um resultado que a personalidade consciente busca, essa personalidade vai jogar concreto. Por exemplo,
Vamos pegar um exemplo aqui de uma criança que passa por um processo de divórcio dos pais, tá? Então essa criança, quando ela assiste do ponto de vista dela esses pais se separando ou os conflitos que esses pais passaram, tá? Tem que ver como que ela vai elaborar. Não estou dizendo que toda criança que passou por divórcio vai ter esse mesmo resultado. Aqui apenas para ilustrar, inclusive é importante deixar fixado aqui que todos os exemplos que eu trouxer aqui são ilustrativos, tá? Por mais que possa encaixar na sua história, eu até busco trazer os mais comuns, por isso que pode fazer muito sentido para você, tá? Mas não se apeguem aos exemplos, pois pode ser uma vírgula na sua história que pode te conduzir para uma outra realidade, senão você fica procurando solução aonde não é o seu caso, tá? Então extraiam aqui o exemplo e a narrativa dentro do contexto para você encontrar a sua verdade, ok? Agora, se o exemplo encaixar na sua, melhor ainda, você só troca os personagens aí, tá? Já vai ser um material para você refletir na sua história também, beleza? Então esse aqui é um ponto importante. Então vamos lá, vamos pegar esse exemplo então de uma criança que assiste, do ponto de vista dela, a separação dos pais. Quando essa separação, não quer dizer que essa separação vai ser um problema, porque lembra? Toda vez que nasce um dilema, nasce um problema. Se ela elaborou bem essa separação, não tem problema nenhum. Agora vamos supor que essa criança cai num dilema em relação à separação dos pais, tá? Então vamos supor que em algum momento ela passa a acreditar assim, poxa, meus pais brigavam tanto por minha causa, falavam que eu era bagunceiro, eles falavam que tinha uma vida feliz, depois que eu nasci começaram a brigar, começou insatisfeita, minha mãe reclamava que tinha um corpão e depois que engravidou de mim o corpo, né, mudou, se transformou e por causa disso agora meu pai encontrou uma outra mais nova, com um corpo mais bonito. Então essa criança ela começa a ver esses acontecimentos e começa a contar historinha para si mesmo para justificar os eventos, independente se ela está certa ou se ela está errada. Na maioria das vezes a justificativa que ela traz nem é condizente com a situação, tá? Por quê? Porque ela vai avaliar com base no que ela tem de conteúdo. E uma criança ela tem poucos dados para poder avaliar uma situação, porque dificilmente um adulto vai explicar para ela assuntos de adulto, ela não tem experiência de vida para isso, ela não tem entendimento. Então, é uma série de fatores que contribuem até pela própria idade dela estar num processo de desenvolvimento. Então, dificilmente ela vai ter dados para avaliar aquela situação. Então, ela vai contar a historinha para si de acordo com o conteúdo que ela tem. Então, se o conteúdo que ela tem é meus pais brigavam por minha causa, a vida deles era uma maravilha até eu nascer, depois que nasceu o pai, a mãe engordou, agora o pai trocou por uma outra mais nova, minha mãe está triste, eles não tinham problema financeiro, deixo de comprar coisas para ele para comprar para mim, agora estão brigando por causa de dinheiro, chegaram a se separar. Em algum momento essa criança vai pensar, eu sou culpada pela separação dos meus pais. Então, esse pensamento agregado e atrelado de sentimentos começa a alimentar essa narrativa e ali começa a surgir uma personalidade que se culpa pela separação dos pais. Em contrapartida, ali nasce uma personalidade que tem consciência disso. Fala assim, poxa, mas o que eu tenho a ver com isso? Eu sou uma criança, eles são adultos, é eles que se resolvem. Já fragmentou, já nasceu um dilema, já nasceu um problema, já nasceu personalidades. Então, ora ela se culpa por a separação dos pais, ora ela sabe que não tem nada a ver com isso. A parte que sabe que não tem nada a ver com isso não vai provavelmente sabotar esse relacionamento. Pode até contribuir para outras personalidades que vão surgindo, que vai buscar um relacionamento feliz. Porque essa criança também assistiu o desenho da Disney, ela assiste filme de fada encantada, que busca o príncipe. Então essa criança, e até pela própria circunstância, a ordem natural das coisas, tende a que ela busque um relacionamento depois, conforme ela vai avançando na idade. Então, nasce outras personalidades que passa a ser o óbvio para ela, buscar um outro relacionamento e que não tem nada a ver com a separação dos pais. Só que, lembra, ficou uma personalidade ali mal resolvida. Essa personalidade vai ficar assistindo as outras buscando um relacionamento e essa personalidade vai morrer de medo de ficar feliz num relacionamento, sendo que ela acredita que foi culpada pela infelicidade afetiva do relacionamento dos pais. E essa personalidade vai ser a que vai sabotar. Como isso é carregado de sentimentos que gera dor e sofrimento para essa pessoa, o que ela vai fazer? Jogar concreto em cima. Tá? Então, se você perguntar isso para ela, talvez ela nem vai lembrar disso. Por quê? Porque está reprimido. Que hora que essa personalidade vai aparecer?
na hora que ela sabotar o relacionamento que ela buscou, na hora que ela agir de forma incoerente com o resultado que ela está buscando. Então, este é um exemplo de uma sombra que não quer um relacionamento, por mais óbvio que pareça para a parte racional, e por mais que essa pessoa lutou por isso a vida inteira, esta personalidade vai sabotar este relacionamento, envolvida de sentimentos, e começa uma guerra civil interna. Tá? Então aí ela vai lá e está no primeiro encontro, feliz da vida, faz de tudo para agradar o companheiro, a companheira, e aí a hora que baixa a guarda vem a sombra e fala uma besteira, age de forma imprudente dentro do relacionamento, vai agir com ciúme, vai brigar, vai xingar, vai estar inseguro, vai acontecer alguma coisa, e aí depois que foi lá, sabotou a parte racional, fiz besteira, nossa, e agora? E aí ela já assume o volante do corpo e já vai lá tentar se retratar, tentar resolver, tentar corrigir, e aí começa uma guerra interna. Tá? Então aqui é um dos exemplos, desde o nascimento de uma sombra, de uma personalidade, até onde ela começa a impactar e influenciar nos resultados negativos na vida prática dela. Tá? Pessoal que está me acompanhando aqui, tá tranquilo, tá muito confuso, busco trazer sempre uma linguagem arroz com feijão aqui para vocês, tá? Mas se tiver um pouco complexo, vocês podem trazer também aqui que eu vou abordando com vocês, tá? Fiquem à vontade também fazer perguntas, trazer as dificuldades que vocês encontram. A gente pode fazer uma breve análise aqui para poder te ajudar a encontrar o que pode estar por trás. Se você estiver assistindo a gravação também, pode deixar aqui nos comentários abaixo que eu vou te ajudando também, tá? Bom, separei alguns tópicos aqui para abordar com vocês também dentro do tema, tá? Quais são os sentimentos principais que estão por trás, né? Essa aqui é uma das perguntas que eu recebo com frequência também, tá? Bom, vai depender de como que a pessoa decodificou o evento no qual ela vivenciou, tá? Então, por exemplo, trouxe aqui um exemplo de culpa, mas isso também pode... esses exemplos também são válidos para outros sentimentos, porque cada um pode influenciar de uma forma diferente. Por exemplo, vou trazer alguns exemplos aqui para vocês verem as ramificações. A culpa, normalmente, aquela criança que reprimiu muitas culpas em relação ao tema relacionamento, essa culpa reprimida, ela pode gerar movimentos de autopunição. Como é que ela se pune com culpa? Não tendo relacionamento ou mantendo relacionamentos que mais faça sofrer do que faça feliz. Porque a ideia de um relacionamento é o quê? É uma união para somar os esforços. O que a gente vê que na prática não é bem assim. Os relacionamentos estão vindo mais para poder reproduzir trauma do que uma união e seguir objetivos em comum. Tá? Então a culpa normalmente ela tende-se a se desdobrar nesses relacionamentos onde a pessoa o mantém para sofrer, tá? Ou aquela pessoa que nem consegue ter um relacionamento, ela não se permite ter um relacionamento também. Tá? Outro sentimento que também leva a essas mesmas consequências aqui também são medos. Tá? Medos também contribuem para isso. O medo de ficar sozinha, por exemplo, faz com que a pessoa, na verdade, o medo de ficar sozinha não, é o medo de ser abandonada. Então, aquela pessoa que teve um histórico de rejeição, de carência, de abandono, esse medo de ser rejeitada novamente pode gerar um padrão nela, onde ela vai sabotar qualquer possibilidade de relacionamento, porque ficar sozinha ela já até já acostumou, mas a dor da perda pode doer bastante. Então é onde que ela já sabota essa personalidade reprimida, já vai sabotar um relacionamento antes dele nem começar. Porque por mais que doa ficar sozinha, ela até já tem aprendido a lidar com essa carência, já buscou alguma válvula de escape, ela já aprendeu a lidar com esse abandono. Mas a dor da rejeição dói, porque remete aos abandonos anteriores. Então essa pessoa ela pode sabotar esse relacionamento com essa personalidade reprimida. Quem está reprimida? Que sombra é essa aqui? Aquela criança talvez que sofreu com aquelas rejeições lá atrás. Então hoje o adulto está buscando um relacionamento, mas aquela criança que morre de medo de ser abandonada vai lá e sabota esse relacionamento para ele nem começar, porque é a melhor forma dela não correr o risco de perder depois esse relacionamento. Tá? Então esse aqui é um dos exemplos. Sentimentos movidos de injustiça, de raiva, é aquela que normalmente vai tender-se a projetar no relacionamento uma vingança. É aquela que vai querer vingar do companheiro aquelas injustiças que ela sofreu lá atrás, de outros relacionamentos que ela teve, ou do relacionamento com os pais, que é a primeira experiência de relacionamento que ela tem, tá? E os irmãos também.
São as primeiras experiências que a criança tem de relacionamento. Então ela se relaciona com o pai, se relaciona com a mãe, se relaciona com os irmãos e assiste a referência de relacionamento dos pais. Então é a primeira base de onde vai acumular essas informações e gerando essas sombras também que mal resolvidas tendem a ser projetadas. Então padrões de raiva, de injustiça, de revolta dentro dessa prateleira de sentimentos, eles tendem a se desdobrar em padrões vingativos, aquela pessoa que vai buscar descarregar e descontar no companheiro as infelicidades, as frustrações, as raivas, o que ela passou no passado. Então é onde ela tende a projetar no outro estes sentimentos, tá? As carências, esse aqui também é um dos principais sentimentos aqui que sabotam relacionamentos, tá? Acúmulos de carência, aqui eu vou trazer alguns sentimentos que estão nessa prateleira também de carência e de rejeição. Carência, rejeição, buscas de aprovações, estes sentimentos aqui, eles tendem a normalmente buscar no companheiro o que faltou lá atrás. É a causa de grandes problemas também. Hoje está muito na moda o assunto, né, dos homens princesos, né? E os homens princesos, ele casa direitinho com a mulher guerreira, né? Então a mulher guerreira e o homem princeso vai ser a tampa e a panela, né? Então a mulher guerreira normalmente é aquela que está buscando validação, é aquela que já sofreu tanto sozinha, que ela já tem que resolver sozinha, que também pode passar pela questão do medo de perder, o medo de ficar só, o medo de não dar conta, o medo de confiar no outro e sofrer. Então é aquela que pega a responsabilidade toda para si só, tá? E o homem princeso normalmente é aquele que está buscando a mãe no relacionamento. É aquele que vai ter complexos de inferioridade, de incapacidade. É aquele que tem ou uma carência da mãe e busca que essa esposa supra a falta da mãe dele, ou é aquele que é o outro extremo, né? São extremos de uma situação, mas que conduzem para o mesmo resultado. Aquele que tem a carência da mãe pode buscar na esposa uma mãe para suprir o que a mãe não fez. Ou aquele que foi criado numa redoma de vidro, aquele que foi muito bajulado, muito mimado, o que ele vai fazer? Ele pode buscar manter esse prazer, esses estímulos positivos desse cuidado da mãe, tá? Principalmente se no histórico dele ele teve uma mãe guerreira também, tá? E principalmente se essa mãe guerreira não deu espaço para o pai dele fazer o papel de homem, papel de provedor, papel de marido, e aí é onde ele não tem essa referência. Então ele vai ter a preferência em buscar mulheres nesse perfil, tá? E para ele buscar mulheres nesse perfil, ele tem que agir coerente. Então o que vai acontecer? Ele vai acabar se desenvolvendo com fragilidade, vai buscar essa mulher para o sustentar, cuidar, e isso é muito comum. E vai encontrar logo a mulher guerreira, por quê? Porque no ponto de vista dela, ela vai ter preferência para esse tipo de homem, porque se essa mulher muito yang, muito proativa, é a que sustenta a casa e faz tudo isso, se ela encontra outro homem assim, vai ter um choque, esse relacionamento vai ser uma disputa de ego. Então nem ela vai querer esse homem, por isso que ela pode até falar da boca para fora que quer, mas o inconsciente dela vai sempre buscar homens frágeis, porque é o que ela vai controlar. Porque se ela encontra um homem yang, provedor, que sustenta a casa, vai ter embate, vai ser aquele relacionamento que qualquer faísca pega fogo. Então o relacionamento ele tem que se complementar. Se são um relacionamento onde os dois são yin, vai ser aquele casal passivo. Se são um casamento que tem dois yang, dois proativos, dois guerreiros, vai ter briga e conflito nessa casa toda hora. O ideal é o quê? Que eles se complementam. E se complementam o homem na função dele e a mulher na função dela. Se for o inverso também, é o que nós vemos hoje, né? O que é um assunto que está bem popular hoje, né? O homem princeso e a mulher guerreira, né? Então, muitos até estão começando a entender esses aspectos porque não se tinha discussão disso. Isso vem de uma questão cultural. Porque algumas gerações atrás tinha o quê? Aquele homem provedor yang, mas ele era muito agressivo. Então veio uma geração de homens que batiam muito nos filhos, que espancavam, a mulher era muito submissa, né? A mulher não tinha voz, ela não tinha participação, ela não tinha nem vida própria, né? Então era onde estava todo no extremo. Era um modelo, que o modelo ideal é o quê? Se a gente pegar como que é o modelo das cavernas, o homem sai para caçar e a mulher protege os filhos. Esse é o modelo ideal. Isso não impede a mulher de trabalhar e não impede o homem de ter uma outra atividade mais afetiva com os filhos também, tá? Mas a ordem natural das coisas é essa, só que foi se perdendo para um extremo,
aonde a mulher não tinha era voz nenhuma e o homem era muito agressivo e batia nos filhos. E a geração que nasce desse modelo, dessa estrutura de cuidar, o que aconteceu? Começou a nascer uma geração de homens aonde a visão de pai estava desequilibrada. A visão, a conotação de ser pai, de ser provedor de família, ficou negativa. E as mães que assistiram os filhos serem espancados e apanharem de uma forma muito agressiva dos filhos, começou a quê? Querer ser protetora e cuidadora. Então aí a geração seguinte nasce como? Uma geração de mães querendo proteger os filhos e de homens que têm a figura masculina com uma imagem muito negativa, a conotação do pai, do homem, do provedor de ser negativa. Então nasce a mulher guerreira na geração. E essa mulher guerreira vai fazer o quê? Vai começar a querer proteger de forma no outro extremo, porque teve aquela mulher que não tinha voz, que não conseguia proteger os filhos. E aí depois nasce a mulher guerreira que fala assim, não, para arrumar um homem que faz isso comigo, eu prefiro nem ter. Eu vou ser a mulher guerreira, eu vou dar conta, eu vou fazer sozinha. E aí nasce então uma geração, que é a que nós estamos hoje, o quê? De homens desmasculinizados, isso eu não falo de forma sexual, eu falo na questão de postura, e as mulheres, né, guerreiras que buscam esse perfil de homem e, por sua vez, vai passando isso para as gerações futuras. Né? Então é aonde que nós entendemos o atual contexto do desequilíbrio na estrutura familiar. E aí hoje nós estamos num outro patamar de uma nova geração que nem vê relacionamento mais como opção. Está tão desgastado o tema relacionamento que as pessoas estão buscando o quê? Correr de relacionamento. Só que instintivamente isso é uma força natural, né, do ser humano. Não só do ser humano, né? Toda a natureza ela anda em pares, que é o conceito do yin e o yang. Então tudo tem o seu oposto. E os seus opostos, eles se complementam. Então, é natural para o homem buscar a parceira e a mulher buscar o parceiro. São os relacionamentos. Então, essa é uma forma natural de... É um instinto natural que todos os animais têm, tá? Não só o ser humano. Então, tem um instinto natural. Só que aí entra os traumas de gerações, de várias gerações, que contribui para que a pessoa, de forma racional ou de forma emocional, evite esses relacionamentos. O que aconteceu aqui? Nasceu um dilema. Instintivamente a pessoa busca por afeto, busca por um parceiro ou uma parceira, tá? Mas emocionalmente ou racionalmente, com os traumas atrelados, ela busca evitar tudo isso. Então nasceu um dilema, adivinha? Nasceu um problema. Na verdade, nasceu vários problemas. E um problema no relacionamento impacta todas as outras estruturas da vida, porque uma pessoa que não está bem no relacionamento, provavelmente ela vai começar a questionar a sua imagem, ela vai começar a questionar o seu corpo, ela vai começar a ter dificuldade no trabalho, que por sua vez vai afetar o financeiro, e aí começa um problema tremendo. Então é onde que os relacionamentos, por isso que os tópicos, os dois principais problemas da humanidade hoje, quando você pergunta a alguém, é o quê? Dinheiro e relacionamento. São os dois grandes, grandes campeões, né, de queixa, porque são os dois que impactam todas as outras áreas da vida. Porque aí viram até um paradoxo, né? Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Porque uma pessoa com problemas financeiros, ela vai afetar toda a outra estrutura e, consequentemente, pode atrapalhar seu relacionamento também. E vice-versa, tem aquela pessoa que, por causa do problema no relacionamento, afeta o financeiro e todo o resto. Então, são os dois grandes e unânimes. Se você quiser fazer uma pesquisa, é só perguntar a qualquer pessoa aí, qual área na sua vida está mais desequilibrada. Você vai ouvir financeiro ou relacionamento. Tá? Até pode trazer um outro, só que essa outra, se você pesquisar um pouquinho com ela, você vai ver que é uma consequência de um problema maior que está embaixo, que vai esbarrar no relacionamento e no financeiro. Tá? Então, estes são os dois principais pontos aqui que eu gostaria de trazer dentro desse assunto. Né? Se você gostou aqui do tema, deixe aqui nos comentários a sua dúvida. Estou sempre deixando caixa de perguntas também para vocês conseguirem interagir. Pode deixar nos comentários aqui. Recadinho, na semana que vem eu não vou estar em BH, então não vou conseguir fazer o Despertar Consciente na próxima semana, tá? Então, terça e quinta da semana que vem não vai ter Despertar Consciente. Já na outra semana volto normalmente aqui com a nossa
a agenda toda terça e quinta às 13 horas, batendo um papo com vocês aqui dentro de assuntos. Como eu não defini ainda o tema do próximo Despertar, já vai me mandando mensagem aqui qual assunto vocês gostariam que eu abordasse, gostaria que eu explorasse mais sobre as sombras, ou se tem algum outro tema que você gostaria, ou algum tema em específico aonde a sombra pode impactar. Então, quando vocês interagem, eu gosto muito que eu consigo trazer conteúdo sobre medida para vocês, beleza? Bom, então esse foi o recado de hoje aqui. Beijo para vocês, gratidão aí pelo carinho, pela participação de todos, seja quem assistiu comigo ao vivo e também quem está vendo aí a gravação, beleza? E ó, já compartilha essa mensagem aí com o maridão, com a esposa, com o namorado, com a namorada, tá? Para que vocês vão alinhando as personalidades de vocês, para vocês terem um relacionamento aí cada vez mais equilibrado, beleza? E que se você está solteiro, né, ou está saindo, ou está correndo de relacionamento, né, vai ser importante para você ou ficar bem sozinha, ou para o próximo que aparecer não seja uma tranqueira, né? Seja uma pessoa bacana aí, vocês somem em vez de subtraírem no relacionamento, beleza? Beijo para vocês, até o próximo encontro.